Então, eu queria passar, então, agora a palavra à doutora Stella Goldstein para fazer sua apresentação. Depois a gente volta para as questões. Por favor, encaminhe suas questões por escrito, que, terminando a apresentação da doutora Stella, começaremos o debate. Stella. Obrigado. Deixa eu ficar de pé também. Se for possível dar o trequinho para eu poder passar sozinha, eu vou ficar mais à vontade. Quando me chamaram para vir aqui conversar com vocês, pediram para falar sobre... Obrigado. Aponto para lá e mudo aonde? Aqui? Aqui. Tá, Bárbara. Obrigado. Para falar sobre aprendizados e desafios que são dados pela crise. Não é? Tem muita gente que diz, bom, a crise é um momento bom para você ter aprendizado e superar e buscar a sustentabilidade. Então, vamos pensar como é que a gente faz isso, pensando uma agenda para a água que vá além da crise hídrica. Não é? Porque nós vimos aqui o Gerson Kelman falar, e ele tem uma responsabilidade, uma obrigação, que é fazer o enfrentamento da crise. E, para além da Sabesp, pensando no conjunto da sociedade, governos, vocês, iniciativa privada, quem seja, nós temos a obrigação de trabalhar no sentido do que a gente possa fazer para superar a crise, mas, principalmente, para olhar a longo prazo e pensar uma superação sustentável, para além da crise. Então, até tenho aqui, mais ou menos, a mesma coisa que ele falou. Para pensar na crise, tem um determinado número de ações que tem que fazer. Tem que reduzir o consumo, e fizeram isso com informação, com bônus, com multa. Tem que reduzir a pressão para ter menos perda. Tem que buscar novas captações, e está sendo feito, e tem interligação dos sistemas. Tá bom. Mas, feito isso, nós temos que pensar para além da crise, quais os aprendizados que a gente possa ter. E aí, quando a gente pensa nos aprendizados, a primeira coisa que é muito impressionante é que não tem nenhum aprendizado novo. As questões que estão postas para a gente levar adiante são enunciados que já se sabia, mas que estão muito mais claros agora, e talvez mais gente se apoderando dessas informações, desses aprendizados, a gente consiga ir adiante. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem muito bom equacionamento. E o fato de que a gente está no meio de uma crise financeira, econômica do país, não ajuda em nada. Não é? Mas tem um terceiro aprendizado também, uma terceira questão fundamental, que é a gestão da crise e a superação sustentável, ou seja, buscar não ter novas crises a curto prazo, logo, tem que trabalhar, tem que andar em conjunto, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos que trabalhar para ter uma agenda positiva de ações, que seja um programa de gestão das águas na metrópole, que é muito mais do que uma empresa como a Sabesp, que tem um contrato e determinadas metas para cumprir, possa fazer. Vai muito além do que a Sabesp possa fazer. Nós temos que envolver a sociedade e os municípios numa estratégia comum, que tem que ser discutida, pactuada e acompanhada. E eu vou falar um pouco aqui sobre questões que dizem respeito a municípios, porque essa daqui é um evento que tem um peso importante municipal. Mas, se a gente puder falar numa única frase tudo o que tem que fazer, eu diria que nós não temos nada que se resolva rapidinho. Aliás, o Gerson acabou de falar uma coisa nessa linha. Nós temos que pensar na sustentabilidade como uma estratégia permanente com ações de médio e longo prazo, que você vai fazendo, vai acompanhando, vai medindo, vai mudando, reajustando e se estruturando para uso racional da água, reuso e proteção de mananciais. Né? Bom, até pegando um pouco do gancho do que o Gerson colocou. Ele falou de onde a Sabesp capta a água, e como é que e questões ligadas à distribuição. Veja só, nós temos aí uma questão que é de oferta de água e de demanda de água. Não é? A gente precisa da água para vários usos e tem uma determinada quantidade de água para ser distribuída, entre os vários interessados, as várias regiões. E, na verdade, a água é um bem público. Não é? A água nos rios, nas represas, é um bem público, ela é do conjunto da sociedade. Mas os usuários são tanto instituições públicas, como a Sabesp, como empresas privadas. E essa relação nem sempre é muito simples. Vamos ver primeiro sobre a oferta.
Não é? Nós temos rios, que são geridos pelo poder público, temos represas, que, em princípio, têm gestão pública, mas que ela pode ser delegada para hidrelétricas, por exemplo. Temos áreas de mananciais, que são, majoritariamente, áreas privadas. Mas quem é que usa a água? Não é? Nós temos aí uma lista enorme de interessados em usar a água. E todos eles têm legitimidade social. São usos muito distintos, usos que nem sempre são compatíveis, nem sempre combinam, mas todos eles são legítimos, ou seja, a sociedade precisa de todos eles, de forma muito variada. A nossa legislação, a Constituição brasileira, as leis estaduais, etc., definem que, dentre todos esses usos, tem um que é prioritário, sempre, que é o abastecimento público. Então, se eu não tiver água para agricultura, para mineração, para geração de energia, tem que ter para abastecimento público em primeiro lugar. Né? Então, essa é uma questão muito importante. Mas, então, isso significa que eu tenho que tomar decisões a respeito de ter a água disponível e o consumo. Né? Mas, só que as necessidades vão mudando. Então, eu tenho indústria num determinado lugar, a indústria se muda, eu tenho um lugar que é uma área vegetada, e depois ela tem uma mineração, e os usos vão mudando. E como é que eu ajusto a oferta de água com essas demandas todas? A cidade cresce, tem densidade diferente em cada momento. Né? Então, eu tenho uma determinada lógica para discutir como se dão os processos de decisão sobre a água que vai estar disponível. E não são processos simples, não tem nada de fácil nisso, porque os ajustes locacionais, ou seja, eu preciso oferecer água, então eu tenho que ter uma represa, isso é de longo prazo. Eu tenho também investimentos que são de longa maturação. Você decidiu hoje, você vai ter ela disponível daqui a 5, 10 anos. E alguns desses mecanismos de decisão, eles têm um controle incerto, você não tem domínio sobre eles. O domínio sobre o uso do solo é relativo. Onde que vão estar instaladas as demandas? Não é? E a oferta, e como é que vai mudar a oferta porque eu mudei o uso do solo, por exemplo, numa região. Meteorologia também, nós não temos nenhum controle sobre isso. E, a respeito dos processos de decisão sobre a oferta ainda, todos aqueles usuários eles têm acesso muito diferente um do outro com relação às decisões. Não é? Então, com frequência, a área de energia acaba tendo mais poder de decisão do que a própria área de abastecimento. Foi essa a história do uso da água no Brasil. Tem que mudar. E, principalmente, a distribuição dos custos desses investimentos entre aqueles vários usuários também não é simples. Mas, quando eu falei da oferta, agora da demanda, como é que são os processos de tomada de decisão? E eles são igualmente complicados. Para decidir como é que a gente muda a demanda de água, é bastante complicado, porque tem algumas questões que são a respeito de localização daqueles usuários da água. Não é? E isso são decisões de longo prazo também. Aqui pode ou não pode ter uma atividade que demanda muita água. Isso não é simples de decidir, não é simples de fazer mudanças, ajustes. Precisa de muito envolvimento social para isso. Mas as políticas públicas que lidam com isso são muito desarticuladas. Né? Quando a gente discute expansão urbana, uso do solo, poucas vezes discute em função de vai ter água ou não vai ter água. Não é? E nós temos uma questão cultural importante, que é a cultura da abundância. A gente tem a expectativa de que vai ter sempre água, e aí tem dificuldade de fazer o controle de perdas e introduzir tecnologias poupadoras, etc. Então, a gente tem um insuficiente ajuste, e ele passa muito pela questão do preço da água. A água, se ela é pouca, ela tem que custar mais para aqueles usos que são menos prioritários. Agora, tem uma questão diferente, num determinado momento. E se nós deixarmos de saber quanto que vai ter de oferta? Se a gente introduz um novo elemento nessa discussão entre oferta e demanda, que é a incerteza meteorológica, né? Nós temos mudanças bastante importantes, cuja origem não está clara. Pode ser desmatamento na Amazônia, pode ser desmatamento global, pode ser um problema episódico que daqui a pouco passa, mas é uma incerteza. E isso muda a forma de tomada de decisão. Então, tem um aprendizado
número 1 aí, não é? Que nós temos um novo fator interferindo nos processos de decisão, porque, historicamente, quando a Sabesp, ou a Sanasa, ou qualquer empresa de saneamento, ou qualquer um daqueles outros usuários da água, que não seja para abastecimento público, pensa em quanta água vai estar disponível, ele vai olhar qual é a história de disponibilidade ao longo dos anos. Quanta água chove aqui nessa região e quanta água vai estar disponível. E vai fazer o planejamento dele com base no que se conhece, olhando para o retrovisor. Mas, na hora da incerteza meteorológica, esse fato novo, nós ainda não sabemos como fazer. Então, a gente precisa de um coeficiente maior de segurança, eu tenho que ter mais reservação? É provável, não é? Mas isso vai trazer um desafio, porque eu tinha dito que a gente ia falar sobre aprendizados e desafios. Eu não sei quantos graus de segurança e como que eu vou buscar, e eu não sei como financiar isso. Não é? Eu digo, eu não sei, a sociedade não sabe, porque é um fato novo. Mas tem um outro aprendizado também, que, como eu disse, não é fato novo, nenhum deles é. Nós usamos mais do que temos e nós queremos usar mais. A gente tende a querer maior oferta de água, a buscar manter a demanda da forma como sempre, historicamente, foi. E aí, então, tem uma pergunta complicada, né? A gente pode prever, a gente pode esperar que sempre vai ter mais água para oferecer? E aí, essa questão de como se toma as decisões sobre oferta e demanda tem um grande complicador, porque a gente apostou sempre, historicamente, que a gente vai aumentar a oferta para garantir que a demanda seja atendida. Uma demanda que eu não controlo, né? Mas vamos ver, não é nada simples controlar a demanda, né? Que é uma expectativa que a gente tem, mas é muito complicado. Vamos ver como é que é. Quando a gente tem o foco em aumentar a demanda, é menos obra e muito mais gestão. Eu preciso fazer o controle de uso do solo, fazer o uso racional da água, então isso implica em tecnologia, mudança cultural, controle de perda, reuso de água, fazer preços diferentes para cada tipo de usuário, mas são resultados muito lentos, que têm longos aprendizados e têm custo político, né? Não é fácil. Quando eu me organizo para atender, pondo mais água, oferecendo mais água, é mais fácil, mais conhecido, mais rápido, mas tem efeitos mais imediatos, mas que são de curto alcance no tempo, né? Não são sustentáveis. Esse é um aprendizado importante. Então, o aprendizado é que nós precisamos, o 4, né? Que a gente que é possível e é preciso e é possível colocar mais esforço financeiro, institucional, no controle da demanda, apesar de todas aquelas dificuldades, né? Mas a gente nem sempre consegue isso. Olha que gráfico interessante. Isso daqui faz parte de um estudo que a Agência Nacional de Água e o governo do Estado fizeram em... não lembro que ano que foi isso. Deve ter sido... 2013. Em que previa como é que ia ser a curva de demanda de água. Então, a ideia era a seguinte, que se não se fizesse nada, vai deixando do jeito que está, vai nesse azul. E sobe muito a demanda de água. Se precisa de muito mais água, se a gente não fizer nada a respeito do controle da demanda, que tem todas aquelas dificuldades que eu comentei. Mas que a gente poderia ter um cenário ainda pior, que é esse alaranjado, que é se tivesse desenvolvimento econômico acelerado, como parecia que ia continuar tendo. Mas tinha um cenário que é esse verdinho, que é o seguinte, se nós investirmos no controle da demanda, a gente pode reduzir bastante a necessidade de água de qualidade, água potável, etc., na região metropolitana. Então, tá bom, então vamos fazer isso. Mas, na verdade, não foi o que foi feito, né? Não foi dessa forma que os governos se organizaram. Se organizaram ainda com o olhar antigo. Vamos fazer o aumento da oferta. Então, a gente vê que nós, apesar de termos esse conhecimento de que precisa, sim, aumentar o controle da demanda, isso é tão difícil. E é curioso isso, porque é difícil e vai ser cada vez mais difícil. Por quê? Porque um primeiro controle da demanda é, bom, as torneiras têm que ser mais eficientes. Então,
isso rapidamente se implanta. Mas depois começa a ter um ajuste muito fino que exige muito mais investimento em tecnologia, muito mais investimento em realocar determinados usos, e custa muito mais caro e demora muito mais. Então, a gente tende a continuar tendo que investir na oferta. Só que tem um aprendizado importante. Senhor presidente da Sabesp, sinto muito, mas gerenciar quanta água vai estar disponível não é sua atribuição. É atribuição de quem? Não é? Como é que a gente decide quanta água a Sabesp vai poder distribuir? Não é? E aí, portanto, como é que ela vai se virar com aquela demanda que está instalada? Nós temos que ter políticas de governo muito mais amplas do que a Sabesp é capaz de desenvolver, e que envolva secretarias de planejamento, de meio ambiente, de habitação, de agricultura, as prefeituras, cada um dos órgãos setoriais, para poder, de fato, garantir a gestão da oferta. E fortalecer as secretarias de recursos hídricos e de meio ambiente como gestoras da água, né, desse bem público, que vai muito além da água na torneira. Só que, de novo, isso não é simples. Essa urbanização intensa, rápida e descontrolada, que implica em mais demanda de água e implica em menos oferta, porque nós temos poluição, porque nós temos desmatamento, e a ocupação de mananciais, que também é mais demanda e menos oferta, as perdas de água que vão acima dos padrões tecnológicos disponíveis, a descontinuidade das políticas públicas, são filmes que vocês conhecem e que trazem isso que eu chamo da gestão insustentável da água na metrópole. E essa lista continua, não é? Porque tem o envio de água poluída para Billings, por décadas, ainda hoje, o descontrole do uso de água subterrânea, a insuficiência de reuso de água que sai e que pode ser reaproveitada se tiver realmente um bom tratamento das estações de tratamento, o uso que ainda existe em muitos lugares de água de boa qualidade para usos que não são nobres. O uso nobre é o abastecimento nas nossas torneiras, né? Então, isso é um quadro de insustentabilidade. E aí a gente pensa, mas a quem compete dar sustentabilidade? Porque, se você pensa, todas as instituições que atuam na água, a respeito da gestão da água na região metropolitana, no Estado, você tem essa lista complicada, né? Captar, tratar, distribuir água, coletar e tratar esgoto, Sabesp e algumas empresas municipais. Proteger mananciais, controlar os do solo, são os municípios, Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Evitar enchente, são os municípios e o DAE. Levar a água do Tietê e do Pinheiros para Billings, que também é um dos usos da água, não é, para gerar energia, é EMAI. Controlar o lançamento de poluição, é CETESB. Resíduos sólidos, o lixo, são os municípios. Então, eu tenho aqui uma barafunda de entidades, e, no final, eu não sei dizer a quem compete e como que nós vamos financiar a sustentabilidade, não é? Que é investir na recuperação do território, na proteção de mananciais, na recuperação de águas poluídas e no controle da demanda, né? A quem a gente vai demandar, quem compete, quem está encarregado disso e como é que isso é financiado. Então, tem um aprendizado 7. Que os nossos modelos institucionais, financeiros e de decisão não são os melhores para esse desafio. Então, tem aqui alguns desafios que a gente tem que encarar, né? Fortalecer as atribuições dos municípios. Ampliar a capacidade e responsabilidade das políticas municipais que são associadas à gestão da água. Articular os prefeitos, os vereadores, os eleitores, sobre quais são essas atribuições. São desafios para a gente chegar naquela discussão institucional, não é? Porque os municípios, na verdade, e como eu disse, eu quero focar nas questões municipais, porque nós estamos aqui num evento da Câmara, tem muitos desafios pela frente para apoiar a sustentabilidade da água, não é? Os nossos códigos de água têm que ter garantir que vai ter medição individual. Nós temos que ter regras que induzam ao reuso da água. E isso vai implicar, eventualmente, em alguns custos a mais num primeiro momento,
para ter canalização específica para água que não seja água potável, por exemplo, mas com ótimos benefícios a médio prazo. Nós temos que ter programas de redução nos espaços públicos municipais, normas de controle e controle de uso do solo, programas permanentes de educação, enfim, tem muita coisa para o município fazer. E aqui tem uma lista enorme, olha só. Participar do programa de córrego limpo, garantir que não vai ter assoreamento, aquele negócio que tem sempre draga no Tietê, tirando terra e lixo, está fazendo aquilo porque os municípios da bacia como um todo permitiram lixo e erosão chegar no rio. Não é? Então, tem muita coisa para fazer. Eu não vou nem ler isso tudo, porque meu tempo aqui é reduzido. Mas, enfim, tem aí além daqueles desafios municipais, tem uma questão fundamental, que é articular as políticas públicas dos municípios, do Estado, do governo federal. Né? São Paulo tem uma densidade de população imensa e recebe muito pouco dinheiro para a gestão das águas. E os tributos são muito centralizados na União. Nós precisamos receber recursos aqui condizentes com o tamanho da população. Não é? E tem uma complicação enorme. Regiões metropolitanas, que não tem governo de região metropolitana, mas tem água metropolitana. E como que nós vamos fazer isso? Não é nada simples. E aí nós temos aí um diálogo entre as regiões metropolitanas, aqui de São Paulo e a de Piracicaba, por exemplo, ou do Paraíba, que tem poucos canais para ser feito. Não é? E como nós interferimos nas outras regiões metropolitanas, a sustentabilidade que a gente possa dar aqui melhora esse diálogo, porque a gente passa a depender menos da água de outras regiões metropolitanas, de outras bacias. Isso é um aprendizado importante, mas que ele certamente implica em muitos desafios. Né? E aí, pensando nas outras regiões, vem essa pergunta. Né? Nós temos outras águas para buscar? Mas, antes de pensar em outras águas para buscar, eu quero discutir o seguinte. O que nós fizemos com as águas da região metropolitana? As águas que nós temos aqui. Nós temos uma questão fundamental que não está suficientemente resolvida. O maior reservatório que nós temos, que é a Billings, poderia ter mais água se nós tivéssemos água tratada para poder mandar para Billings. Nós geramos menos energia do que a gente poderia e não podemos usar a água o suficiente. Não é? Então, essa relação da gestão metropolitana e das águas com a Billings ainda falta avançar muito. E, realmente, a mescla entre as políticas de energia e as políticas de água e saneamento na região metropolitana é um dos assuntos, talvez, mais complexos que nós temos no mundo a respeito de gestão de águas urbanas. E nós ainda não temos clareza de como equacionar. Porque existe essa questão fundamental. Né? Os conflitos entre os usos das águas na região metropolitana precisam de uma proposta integradora, uma proposta que dê conta de discutir, equacionar e balizar as várias demandas, para gerar energia, para diluir os efluentes, para poder bombear para Billings, para poder bombear, inclusive, para abastecimento público, para aumentar a oferta de água na própria Billings. Então, mas isso nos põe uma questão. Não é? Será que nós podemos usar melhor essa água? Para isso, a gente tem que revitalizar as bacias urbanas. Não são os rios só, são as bacias urbanas. Eu adoro essa imagem daqui. Olha que bonitinho. Esse daqui é a região metropolitana, lá está o Tietê e tal. Esse daqui são as águas que tem numa das bacias, num dos afluentes do Tietê, que é o Pinheiros. Águas que estão escondidas, e cujo quadro, em boa parte da bacia, é esse. Tratar melhor as águas, revitalizar as águas, ter sustentabilidade, passa por revitalizar o território. Mas, mesmo nas áreas mais bem urbanizadas, como essa, por exemplo, nós temos rios que são poluídos
e vastamente desconhecidos de cada um de nós. Esse rio, ninguém sabe que ele existe, ele está enterrado, está escondido. As pessoas desconhecem eles. Quando a gente faz obras de drenagem, a gente tem feito sempre com o foco de esconder e afastar o mais rapidamente possível as águas. Essa é uma obra absolutamente recente e ainda com o mesmo enfoque, que é um enfoque que vem de um momento anterior, o momento em que as políticas de águas na região metropolitana tinham como objetivo fundamental afastar o mais rapidamente possível as águas, porque a gente tinha risco de enchente, medo de enchente, e queria ocupar o território todo, até a borda do corpo d'água, se possível, em cima dele também, né? Então, são obras que têm uma visão antiga, e que é uma visão compatível com o fato de que essas águas estão extremamente poluídas, mas não deve estar, não deveriam estar. Então, lidar com o território, com a canalização, com a drenagem, com a despoluição, são programas que têm que ser integrados, têm que passar a ser integrados. Caso contrário, a gente vai continuar tendo uma cidade que vive convivendo com as águas dessa forma, não é? Isso daqui é um exemplo do resultado de má gestão do território, resultando em um assoreamento permanente, lixo e esgoto mesclados no rio. Aquilo lá é a boca, é a chegada, são as várias chegadas do córrego do Pirajussara, que é um córrego que atravessa 2 municípios e, portanto, herda aí um bocado de dificuldade. Eu falei em continuidade de políticas públicas como sendo uma necessidade. Esse é um exemplo fantástico. Essa obra pretendia permitir espaço para a passagem da canalização da Sabesp e fazer um parque linear ao longo do córrego. Foi feita uma etapa, foi retirada uma parcela da população, ali outro tanto está sendo retirado, mas a obra para. E aí, então, realmente, nós temos dificuldades de avançar na discussão da recuperação da bacia hidrográfica que vai permitir a recuperação de cada rio, né? Então, essa articulação de políticas, ter objetivos comuns, ainda nós não sabemos fazer. E por que a gestão do território é tão importante? Veja que eu gosto muito dessa imagem. Nós temos aqui o seguinte, de longe eu não sei se dá para ver. Numa determinada chuva, dependendo do uso do solo que a gente tenha, do tipo de cobertura que a gente tem naquele lugar, a chegada da água nos córregos vai ser de forma muito diferente. Se a gente tem uma área urbana, ela rapidamente chega no ponto baixo. E aí, então, todo o esforço de engenharia é para tirar ela rapidamente. E é isso, aquela imagem da drenagem que busca, e que foi assim que todos os nossos córregos foram canalizados, pensando que nós vamos ter uma área vastamente urbanizada e que rapidamente eu tenho que me livrar da água. Quando a gente tem uma área agricultada, esse pico de cheia é amenizado, é abatido. Se é floresta e agricultura, mais ainda, e se for floresta, a enchente é lenta, a água chega lentamente. Então, eu não tenho que me livrar dela muito rapidamente. E isso que a gente chama de regularização da vazão favoreceria muito a gente ter capacidade de ofertar água nas represas que têm picos de cheias e de baixa quantidade de água nas áreas que são ocupadas de forma insustentável. Agora, como é que se faz isso, essa revitalização de bacias hidrográficas? Nós não temos receita para isso, né? Nós não temos prática, não temos história disso e não temos receituário, não tem um manual para isso, né? Mas ainda tem muito para ser feito. Mesmo aqui, isso daqui é o próprio rio Pinheiros chegando no Tietê, tem muito manancial ainda para preservar. E tem muitos projetos bons que já foram feitos, de áreas onde, seja com projeto, articulando o projeto Córrego Limpo. Isso daqui, por exemplo, é um lugar onde o programa Córrego Limpo se articulou com a prefeitura fazendo a revitalização de uma área baixa, de uma área de córrego. E os benefícios são de toda a ordem para as águas, para a população, para o ambiente urbano. Mas não é isso que está acontecendo.
esse mapa daqui, essa tabela, que eu tenho certeza que ninguém pode ver, eu quis pôr ela inteirinha, porque ela é muito impressionante, ela mostra todos os parques que estavam com decretos de utilidade pública, estavam já sendo planejados e que tiveram projetos abandonados nos últimos anos. Isso é uma perda muito grande. Isso tem reflexo sobre a água na cidade. Agora, fazer a gestão da água, ter rios, córregos e bacias revitalizadas, e eu faço questão de colocar revitalizadas, porque não é só uma questão ligada à água, é o conjunto da qualidade urbana. Quando a gente vê isso, a gente sabe exatamente que precisa de um projeto integrado de habitação, de meio ambiente, de saneamento, de urbanização, de transporte, e que esforços isolados ou esforços que morrem na praia não vão dar conta disso. Então, esse desafio ele é bem mais amplo, bem mais pesado do que simplesmente dizer, bom, então faz essa tarefinha e está resolvido. Né? Porque, veja, nós temos aí coleta e tratamento de esgoto, drenagem de grandes rios, drenagem de córregos, proteção de mananciais, gestão de resíduos sólidos, erosão, que são todas as políticas que estão envolvidas nessa questão e que não se falam, não trabalham juntos. E o resultado é dramático do ponto de vista da qualidade urbana. Isso aqui é um exemplo típico. É uma obra que foi feita pensando em minimizar enchentes. É um piscinão. Mas ela não conversa com a política de resíduos sólidos, então ela se enche de terra, de lixo. Ela poderia ser também um lugar onde se tratava água, e não é. Enfim, ela degrada a paisagem e não resolve o problema. Então, nós estamos em busca de novos padrões de tecnologia, de engenharia, e, principalmente, de novos padrões de gestão, uma nova cultura da água e uma nova cultura de gestão do espaço urbano. Mas, para isso, nós temos que ter objetivos claros, que sejam pactuados entre os vários segmentos de governo. E a questão fundamental é a gestão integrada para ter objetivos comuns, coisa que a gente ainda não conseguiu. Então, tem aí desafios importantes, que é poder avançar no sentido de melhor gerir o território e as águas na região metropolitana para depender menos de águas de outras bacias, de importar águas. Agora, quando eu falo em ter objetivos claros e comuns, a gente tem que saber o seguinte: nós não vamos voltar a essa situação. Pode parar, pode esquecer, não adianta a gente ter essa expectativa, que é uma vontade e uma fantasia de todos nós, mas, a médio prazo, nós não vamos voltar a essa situação. Então, mas nós temos possibilidade, sim, de fazer projetos e garantir objetivos que sejam factíveis. E, para isso, nós temos que estabelecer esses objetivos em comum, entre as várias esferas de governo, com programas consistentes, em que a gente consiga redefinir quem implementa o quê, como que a gente divide custos e responsabilidades e, fundamentalmente, qual o modelo institucional novo que pode dar conta da gestão financeira de projetos desse tipo, do acompanhamento de responsabilidades, de revisão de metas. Não é nada simples. Então, esse slide tinha que estar antes, já falei isso. Já passou o meu tempo, eu tenho aqui algumas diretrizes que, na verdade, são desafios, né, de que seriam esses programas integrados. E eles envolvem a questão da universalização da coleta de esgotos, mas vão muito além disso. Bom, e aí nós temos aqui a síntese, de alguma forma, deles, mas tem uma série de questões que a gente não sabe resolver ainda. E eu não vou poder agora me deter a elas, mas são questões que fundamentalmente indicam a necessidade de revisão das orientações técnicas das estratégias que a gente vem adotando. Tem questões que nós não sabemos responder. Por exemplo, quanta área verde
quanta área permeável e florestada eu preciso para poder ter aquela curva boa de reduzir o pico de enchente, porque as águas ficaram retidas em áreas florestadas e se infiltraram, e como que eu distribuo elas, e como que eu financio isso numa área que já está consolidada, para poder não precisar sempre afastar e as águas, me livrar delas e depois não ter água suficiente na cidade. Então, a questão fundamental aqui é quais os modelos institucionais e financeiros que vão precisar ser criados e como que a gente financia isso, né? Quem paga e como que a gente organiza isso. Então, nós temos aqui vários aprendizados que esses vale a pena olhar. Nós temos que ter metas comuns que vão para além das missões institucionais das instituições que nós temos hoje, né? Porque, se você olhar para uma instituição como o DAE, para uma instituição como a Prefeitura, ou como a Sabesp, esses desafios todos não cabem dentro das missões institucionais de cada um. Só pensando, né, no espaço comum entre essas instituições, criando objetivos comuns, é que a gente vai conseguir realmente ter sustentabilidade. Isso implica em integrar investimentos e ações, implica em considerar as bacias hidrográficas como unidade de gestão, e não só os rios isoladamente, implica em novos padrões de tecnologia e de engenharia, e, fundamentalmente, de gestão, e implica em integrar os esforços dos vários agentes públicos, de empresas privadas e da população. Então, tem um aprendizado fundamental, que é a perspectiva de longo termo. A necessidade de ter ações que são implantadas ao longo do tempo, permanentemente, monitoradas, revistas, com melhoria permanente de gestão. E isso só pode ser feito com participação social. E a presença, então, de vocês aqui é fundamental nesse sentido, porque esses aprendizados são aprendizados da sociedade, dos governos, que têm que ser compartilhados para gerar um novo modelo de ação. É isso. Obrigada.